aí, gurizada? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pô, já tava com saudade, né? Faz tempo que a gente não conversava aí numa aulinha. Estamos aqui no auladê.com.br. Sou Bira, professor de literatura. Mas antes de entrar na aulinha, você sabe que é de praxe, né? Eu mandar aquele abraço para todos que estão mandando aí para nós aquelas mensagens. Cara, eu tô trifeliz. O que estão deixando de mensagem lá no YouTube, lá embaixo de cada videozinho. E essa semana eu entrei, cara, tinha dezenas de mensagens no meu Facebook, dizendo, agradecendo, gente que tá usando o material até pra faculdade, o pessoal que tá passando aí nos vestibulares e tal. Cara, eu tô muito feliz. Continuem lá curtindo, compartilhando, mandem as mensagens que nós estamos lendo, tá, pessoal? É difícil responder ali na hora. A prova de que nós estamos lendo é que hoje eu trouxe um papelzinho pequenininho aqui com alguns nomes que eu quero lembrar, tá? Olha só, né? Então aqui, ó como eu trouxe, ó, olha ali, ó. Estão todos os nomes aqui, ó. Então vamos lá, rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Maria Luísa Marinho, ó, não para de assistir meus vídeos só porque o vestibular tá terminando, hein? Tuas mensagens lá, ó, só incentivo pra nós. Tamires Chiep. Pô, Tamires Chiep, ou Chiep, desculpa se eu estiver errando o teu nome aqui, bota lá uma mensagem pra mim corrigindo. De Vitória, Espírito Santo, um abração aí pra essa comunidade de Vitória aí, sensacional. William Gomes, Tatiane Teixeira, Luiz Henrique, pô, deixaram uns mensagens sensacionais. Márcia Santos aqui, ó. Márcia Santos, cara, falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, ó, ô Bira, me adota. Como assim? Tu já tá adotada, tu já é do Aula D, já é do Bira, continua conosco aqui, né? Matheus Berkenbrock. Desculpa aí se eu errei o nome, né, cara? De Floripa, Santa Catarina, adoro. Às vezes passo meu veraneio aí. Aproveitando Santa Catarina, quero mandar um abraço aí pra quem tá visualizando nossos vídeos, meus amigos aqui, ó. Renata, Viverson, né? Beth, Fábio, o Lontra, a filhinha deles, a Dona Linguiça, né? O Adriano lá do Riozinho. Deixa eu ver aqui. Cara, tem uns nomes muito engraçados também aqui, ó. Um nome aqui é Lua Branca, de Recife. Cara, eu não sei se é uma mulher ou um homem, cara, mas ó, vai o abraço aqui do Bira. Enísio, falando dos latidos no vídeo, né? E o Marlon falando, pô, tu prestou atenção no latido e não na aula. Ô, gurizada, não vão se pegar aí. Gostei das mensagens de vocês. Elaine Meira, né? Dúvidas lá no Face, tá, Elaine? Manda uma mensagenzinha lá, eu sei que tu tá deixando recado em todos os vídeos, agradeço muito. Pô, tem um nome aqui que eu acho muito legal, que é PIDBGC, PIDBGC, né? Valeu pela mensagem. Juliana Novaes, Emanuel Gomes, Fernanda Lobato, pô, deixou uma mensagem bem bacana. Matheus Rocha, né? Cara, me avisa se tu passou de ano, né? Tu falou que tava ajudando pras provas, então deixem lá. Já vou até abrir um parênteses aqui. Todos vocês que estão fazendo vestibular, estão fazendo prova no terceiro ano, bota uma mensagem lá, fui bem, como é que eu fui e tal, pra gente saber, tá? Deixa eu ver aqui, ó, Matheus Escobar Bueno, Conceição Barcelos, de Brasília, comunidade lá de Distrito Federal, Centro-Oeste aí tá visualizando muito nossos vídeos. Ruben No Break, olha que nome legal, né, cara? Que bacana. Olha só, Dirceu Santana de Recife, né? Ficou com ciúmes que eu falei lá da Ana, né, e tal. Não, aí, ó, vai fazer geografia, vai dar tudo certo, meu velho. Bola no gol. Que legal, né, cara? Bola no gol aí, aquele abraço. Ana Carolina Tomé, Sérgio Dionísio. Obrigado pelas palavras, Sérgio. Pô, cara, ó, só elevando o Aula D, minhas aulas aí, ó, cara, é um incentivo, né? Nossa gasolina, como a gente costuma dizer aqui, né? Então continue aí enviando mensagens pra nós, né? No Face, no YouTube, continue assistindo aí que a gente tá fazendo com o maior prazer pra vocês. E olha, cara, tô pensando até gravar um vídeo só de agradecimentos. Madame Bovary, pega aqui o papelzinho, faz favor. Então tá, gurizada, agora vamos pra aula, né? Bom, né? Fiz a minha parte. Todo vídeo vou deixar um recado aí pra galerinha. Cara, trabalhamos a primeira fase, lembra? Fase de experimento e tal. Trabalhamos a segunda fase, né? A poesia moderna, lá com aqueles poetas brilhantes. E depois o romance de 30, aqueles escritores extremamente engajados, né? Ou seja, a fase maravilhosa da literatura brasileira. Bem, ó, agora nós vamos terminar o quê? O modernismo, terceira fase, cara. Estamos terminando as escolas literárias brasileiras, tá? E o que eu pensei pra hoje, cara? Tem muitos autores, né, pessoal? E a partir da terceira fase também é conhecido como literatura contemporânea. Mas, assim, ó, didaticamente e como é uma revisão, acho legal a gente dividir aqui na geração de 45, tá, pessoal? A geração de 45, ela também é conhecida como social ou introspectiva. Já explico isso pra vocês. Mas por que geração de 45? Porque ela começa em 45 e vem até os dias atuais. Então pode aparecer em livros e no vestibular, tanto geração de 45 como literatura contemporânea, tá? Não é pega-ratão, pode acontecer, ok?
Então vamos lá, que geração é essa para nós fecharmos aqui o modernismo, pessoal? Qual é o contexto? Se é um contexto que começa em 45, cara, tenha muitas coisas acontecendo aí mundo afora e aqui no Brasil, obviamente, ok? Então assim, ó, o que está acontecendo no mundo? 45, termina a Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, Guerra Fria, e vai ocorrer uma coisa chamada Tribunal de Nuremberg, que é o quê? Aqueles presos alemães, os nazistas vão ser condenados. Então é o final da guerra e as pessoas que fizeram mal, fizeram o que não deviam, começam a ser condenados aqui, ok? O Mao Tse-tung cria lá a República Popular da China, figura importante aí da história do século XX lá no Oriente, em especial para a China, né, pessoal? Revolução Cubana, pô, a gente sabe, né, Fidel e Che, né, tiram o ditador do poder e tomam conta da ilha de Cuba e tal. Che Guevara, uma figura muito emblemática, né, muito rebelde, a gurizada nova se identifica muito com ele e tal, né. Então, no mundo, eu peguei algumas, né, de muitas fases, de muitos acontecimentos, mas aqui eu acho que tem muito a ver com a geração de 45, 50 até 60 ali, ok? No Brasil, nós temos o fim da ditadura Vargas. Então, mais um ditador tropica e cai fora, né? Então, a legalidade dos partidos políticos, vai começar uma nova fase na política, na economia, né? No andamento dessa geografia brasileira. Só que logo depois, em 64, vai começar a ditadura militar, né, pessoal? Que a gente sabe que vai de 64 a 85, 21 anos de mão de ferro. Então isso vai influenciar os nossos autores da geração de 45 ou nossos autores contemporâneos. Certo, gurizadinha? Bom, quais são as características então dessa geração de 45, a nossa terceira fase? Assim, ó, muitas, eu tive que catar aquelas principais para ajudar vocês aí pro vestiba, né? Que é o seguinte, no colégio também, né? Assim, ó, é uma literatura que, assim como na segunda fase, ela é usada como instrumento social, de denúncia, de crítica. Então vai continuar aqui. Só que aqui vai se aprofundar de uma outra maneira, vai mexer um pouquinho nas estruturas de cada obra. Mas a gente já conversa sobre isso. O regionalismo agora vai ser universal, então vai entrar aqui, por exemplo, um Guimarães Rosa, né? As problemáticas sociais vão aparecer num João Cabral de Melo Neto, num Ferreira Goulart, por exemplo. A busca da verossimilhança nestes mesmos autores, né? Tendências intimistas, mais ligado à introspecção. Então a gente está falando de quem? De Clarice Lispector, a dama, né? Aquela mulher que tem o olhar, aquele olhar penetrante, aquele olhar assim, ó, né? Sabe qual é que é? Sondagens psicológicas, na verdade praticamente todos os autores aqui têm, as suas personagens vão ser analisadas também psicologicamente, as suas ações. Ok? Então basicamente essas são as características. Eu poderia ter colocado alguma coisa a mais, mas no geral isso aqui eu acho que define bem a geração de 45. Certo, gurizadinha? Pô, tava com uma saudade de vocês, cara. Vou até dar um tempo agora de 2 segundos só pra ficar te olhando. Foi. Agora voltamos pra aula aqui. Então vamos lá. Olha só. Vou começar com quem? João Cabral de Melo Neto, o nosso querido John, né? O John, cara, ele tem algumas características, além daquelas que são de todo o movimento de 45, ele tem algumas que são peculiares, são particulares, né, do homem. O que significa? O John, ele é conhecido como engenheiro das palavras. Por quê? Porque ele vai voltar aqui, ó, guardadas as proporções, tá, pessoal? Mas aquela formalidade lá dos parnasianos. Lembra? A palavra perfeita, a expressão perfeita, ou seja, tudo tem que ser cirúrgico, escolhido a dedo, né? É tipo, fazer literatura é como catar feijão, tu tem que tirar aquilo que não serve, aquilo que boia, né? E pegar a palavra perfeita. Então, vai voltar aquele formalismo, quase aquele academicismo. Por quê? Porque ele acredita que a boa poesia ou a boa literatura tem que ser muito trabalhada, tem que haver transpiração, ou seja, tem que ser muito conciso, tem que ser objetivo, tem que ser direto, analisa bem, faz os cortes, tem que ser matemática. Só que diferente dos parnasianos, por isso que eu disse guardadas as proporções, ele vai ter temas, e temas aqui, cara, é o que não vai faltar. Mas no geral, o que aparece muito na obra do João Cabral é o Nordeste, mais precisamente Pernambuco, né? Rio Capibaribe, seca, aridez, miséria. E ele, como diplomata, ele foi para a Espanha. Viveu em Barcelona, Sevilha, Andaluzia. Então ele vai de alguma forma falar
de lá também, um lugar que o acolheu, mas também vão haver aqui, digamos, poesias que vai fazer essa comparação, esses dois mundos diferentes, o mundo do sertão lá no Brasil, país subdesenvolvido, e o mundo lá da Espanha, desenvolvido, né? E a gente sabe que existe, infelizmente até hoje, diferenças significativas, ok, pessoal? Então para ele tudo é uma construção. A composição tem que ter trabalho, os poemas têm que ser muito bem feitos, a métrica, o ritmo, as rimas, tá? Então por isso que de alguma forma os poemas, a obra geral do João Cabral é um pouco difícil, porque tem essa formalidade, digamos assim, certo? Muito racional, objetivo, e ele também trabalha com o fazer literário. O que é o fazer literário? A metalinguagem, ou a metapoesia, que é o quê? Fazer poesia explicando a poesia, ou seja, como fazer um texto poético, como fazer literatura. Então ele vai criar textos para analisar esse poema, ou esse texto que ele está fazendo, criando para nós, ok? O João Cabral é um dos nossos poetas importantes dessa geração. Vou dizer aqui para vocês algumas das obras principais dele aqui. Notem que pelos nomes já mostra essa certa formalidade, né? Olha lá, ó, Pedra do Sono, pedra, né? Depois vai aparecer aqui, ó, Educação pela Pedra, a pedra entranhada na alma, na existência do nordestino, do sertanejo, né? O engenheiro, pô, mexe com matemática, né? Psicologia, mas da composição, ou seja, da construção, da métrica, da perfeição. O Cão Sem Plumas já mexe um pouco mais, não foge dessa tendência dele ao formalismo, mas já tem um direcionamento, que é, por exemplo, o Rio Capibaribe, rio muito conhecido aí de vocês de Recife, né? Rio importante e tal. Que vai aparecer lá no Graciliano Ramos, na segunda fase, né? No Romance de 30. Morte e Vida Severina é a obra dele mais conhecida, né? A Morte e Vida Severina que tem aquela ideia, mostrar para nós, tanto é que é morte e vida severina, né? Não é vida e morte. Por quê? Porque uma família de sertanejos, de retirantes, vão sair do sertão, fazer aquela epopeia da seca, da aridez, da miséria, só vendo morte, ossadas de bicho no chão, aquele calor escaldante até chegar ao litoral. Tá? A gente já vai analisar um trechinho aqui dele. Educação pela Pedra, como eu falei, a pedra do sono, né? A pedra como algo fria, né? É cimento puro, é concreto, é conciso, é maciço, né? Esse sertanejo ele tem que resistir a esse mundo que lhe bate todo dia, né? No seu cotidiano, o calor, a miséria, a fome, tá? E fechamos com uma obrinha bem interessante dele chamado Museu de Tudo, que é, na verdade, uma reunião de muitos temas. Temas como o Nordeste, como o fazer literário, as suas viagens, a sua estadia na Europa, especialmente, né, em especial na Espanha. Vai falar do existencialismo, tá? Mas assim, ó, só para fechar aqui, ó, um detalhe sobre o João Cabral, notem que em nenhum momento eu falei em sentimentalismo, sentimento. Cara, ele vai tirar, ele vai eliminar. A formalidade aqui tá em denunciar, mostrar aquela realidade, verossimilhança. Lembra disso? Não esquecendo, tu acerta a questão de João Cabral de Melo Neto, certo? Olha aqui, ó, peguei um trechinho rápido da Morte e Vida Severina para mostrar como é que ele apresenta esse retirante. Quem é esse cara que atravessa esse sertão, que vive nesse sertão? Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é de morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Cara, tô todo arrepiado, cara. Daí esse poema Morte e Vida Severina é só isso, cara, é só desgraça que esse retirante, né, esse caminho que ele faz, né, essa grande epopeia desse sertanejo, desse cara que tá buscando o litoral, buscando uma vida melhor e vendo morte atrás de morte. Certo, pessoal? Então, João Cabral seria isso, tranquilo? Vamos para outra figura aqui, Ferreira Goulart. Esse cara é um cara interessante na literatura. Por quê? Porque as características dele, além daquelas principais da geração de 45, ele tem muito engajamento social e principalmente político. Ele foi preso, assim como Graciliano Ramos, teve que ser exilado, foi preso junto com Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Paulo Francis, né? Ou seja, escreveu obras nesse mundo de pressão, nesse mundo de opressão, e ele também vai passar na sua obra um pouco do documental, ou seja, dessa vivência, desse experimentalismo nessa vida. Tanto é que dizem que alguns poemas dele são panfletários, né? Que é um engajamento, não deixa de ser o cara se aprofundando nesses assuntos sociais. Tranquilo? E depois, em algum momento, ele vai retornar para a infância, vai falar da história que ele está vivendo e da sua própria história, né? Ele inserido dentro desse contexto. Tempo, experiência de vida, e o tempo, aquela coisa, né, do fluir do tempo, e vai fechar com consciência e morte. Por quê? Porque em algum momento ele já vai ter bagagem de vida, né? Ele vai ter uma grande experiência e vai poder analisar para nós, e faz isso maravilhosamente bem. Certo, pessoal? Então aqui, ó, algumas obras dele, A Luta Corporal, Dentro da Noite Veloz, já mostra esse engajamento político, assim, ó, ferrenho, cara. O cara botava a cara para bater mesmo. Poema Sujo é a grande obra dele, inclusive eu peguei um trechinho do poema que se intitula, né, Poema Sujo, pra gente dar uma analisada. Barulhos e Muitas Vozes. Isso aqui, cara, é tipo a nata da sua produção. Mas eu queria mostrar em especial um trechinho do Poema Sujo aqui. Notem que ele vai fazer uma mistureba de informações, vai entrar até a sensualidade, às vezes entra até uma certa putaria aqui, né? Uns termos meio bagaceiros e tal, mas faz parte da vida do ser humano, né? Então, desde a opressão, da família, da felicidade, do amor, da decadência, da dor, e vai entrar o sexo, vai entrar o erotismo. Olha aqui, ó, e olhem como ele é, diferente do João Cabral, que é bem formal, ele sai lançando informação, pessoal. Mais um detalhezinho, o Ferreira Goulart faz parte do início do concretismo, que a gente vai trabalhar na próxima aulinha, certo? Então assim, ó, notem como ele é muito rápido, ele vai lançando informações, ele quebra alguma... Isso aqui já é uma tendência do modernismo, né? Lá da primeira fase, não ter ponto e vírgula, não ter ponto, né? Da velocidade e tal. Então de alguma forma ele já ainda bebe dessa fonte. Olha aqui rapidinho, ó. Os carinhos mais doces, mais sacanas, mais sentidos, para explodir como uma galáxia de leite, no centro de tuas coxas, no fundo de tua noite ávida, cheiros de umbigo e de vagina. Né? Coisa boa, né, cara? Graves cheiros indecifráveis como símbolos do teu corpo no meu corpo. Nossa senhora, né? Então isso aqui mostra uma experiência de vida dele. Obviamente que ele está falando do corpo, aqui o contato dos dois corpos, fluidos, cheiros, né, e tal, uma experiência de vida dele. Mas assim, ó, cara, eu peguei um trechinho, chega a ser até, olha, fico triste de pegar só um trechinho, porque todo o Poema Sujo é nesse nível, é nesse ritmo, ele passa por muitos temas e vai jogando informações que são peculiares da vida dele. Procurem, eu acho que vocês vão curtir. É um poema muito interessante, é fácil de achar. Certo, pessoal? Bom, esses eram os dois poetas de 45. Agora eu vou para a prosa, tá, pessoal? Eu vou para os romances, para os contos. Quem é a grande figura aqui? Guimarães Rosa. Cara, olha o detalhe da foto. Ele tá com os gatos, né? O Chaves falava os fulanos, lembra, né? Os felinos e tal. Eu tenho uma gata também, minha gata se chama Capitu. E ele gostava, ele era louco por gatas, né? Enfim, eu não sei o que isso pode ajudar vocês, então vamos para a matéria, né? Bom, características dele, assim como ele também era chamado de engenheiro da língua, ou engenheiro da linguagem, né? O cara é um mago da literatura. Por quê? Porque ele vai juntar aqui o regional e o universal. O regional e o universal, e a gente já vai entender isso daqui a pouquinho. No sertão de Minas Gerais. Então voltou o assunto sertão. Voltou a questão da miséria, da dificuldade, dos problemas sociais, mas é o sertão de Minas Gerais. E mais precisamente a jagunçagem, tá, pessoal? Mas assim, não é toda a sua obra, mas a sua principal obra vai estar nesse meio dos jagunços, ok? Vai falar sobre a existência, e vai falar muito sobre a ideia do bem contra o mal. Então vai entrar aqui um pouco de misticismo, religiosidade. Mas eu quero voltar um pouco para a linguagem, para a língua. Aqui o engenheiro, né? Assim como o outro lá, o João Cabral é o engenheiro pela formalidade, esse aqui é o engenheiro pela mistura. Porque ele vai usar tanto a norma culta quanto os arcaísmos. Ele vai usar o coloquial, ele vai misturar, ele vai criar muitas figuras de linguagem, ele vai criar neologismos, palavras novas na língua portuguesa. Esse cara domina a língua, é um intelectual. Só para vocês terem ideia, o Guimarães Rosa, pessoal, é considerado por muitos no meio da academia como o grande autor do século XX. E a obra dele, que nós já vamos analisar, talvez, na visão destes que pensam assim,
a maior obra produzida no século XX, pessoal. Então notem, não é pouca coisa, né? Um detalhezinho, ele era médico e por ser médico ele andava muito de burrico, cavalinho e tal, pelo interior do sertão de Minas Gerais. E ele ia fazendo anotações, então ele anotava palavras, dizeres, ditados, né? De cunho oral, né? As pessoas analfabetas, simples, né? Vivendo naquela miséria. Então isso ele vai usar muito na sua obra, ok? Olha aqui, ó, as grandes obras do homem, do Guimarães Rosa. Sagarana inicia a sua obra, Grande Sertão Veredas, que é a Bíblia dele, já retorno para ela, Corpo de Baile, Primeiras Histórias e Tutameia. Obras muito bacanas aqui. No sentido, o Corpo de Baile até uma junção de novelas, né? Manuelzão e Miguelim, por exemplo, está inserido dentro, mas vou me prender no Grande Sertão Veredas. Se eu voltar, aqui ó, se eu voltar, eu vou encontrar todas essas características no Grande Sertão Veredas, porque a história, de uma certa forma, é simples, é no interior de Minas Gerais, no sertão, os jagunços, né? Só que o personagem principal, o Riobaldo, ele vai passar por crises existenciais, tanto como homem, como jagunço, vai falar sobre a vida, sobre a morte. Em algum momento vai aparecer a Diadorim, que é uma menina que entra no bando por causa de vingança, porque o pai dela veio a falecer num confronto de jagunços, e ele começa a sentir até desejos, né, sensações estranhas. Claro, ela é uma mulher, mas até então ele não sabe. Tem aqui a questão do pacto com o diabo também, que de muitas formas é aparecida na obra. É muito interessante também o Grande Sertão Veredas, tem assim, ó, mais de 50, se eu não me engano, tá? Mais de 50 nomes pro diabo, demônio, Lúcifer, Satangoso, pé de bode, o mochila de criança, o sinteco, o frio, sei lá, sabe aqueles monte de nomes de demônio, né? E tem muito na obra. E essa coisa do bem contra o mal vai aparecer no Grande Sertão Veredas. Uma obra difícil, com uma linguagem muito misturada, inovadora, complexa, mas a grande obra, para muitos, eu concordo que é realmente uma obra genial. Agora, se ela é a maior do século XX ou não, eu não gosto muito dessas rotulações, né? Por mais que eventualmente eu faça, né? Mas esse seria, então, vamos aqui, ó, essas seriam as obras principais do Guimarães Rosa. Certo, pessoal? E para fechar, os 4 que eu queria trabalhar hoje da geração de 45, 4 gênios daquela época maravilhosa, né? Olha essa mulher aqui, nossa, né? Olha aqui, ó, Clarice Lispector. Cara, dá uma olhadinha nesse olhar. Essa mulher, ela nasceu na Ucrânia, mas ela veio muito bebê pra cá, né? Então ela, na verdade, ela é brasileira, tá? Só tem a certidão lá da Ucrânia. Mas olha o olhar, cara. Essa mulher tem um olhar, eu gosto muito desse olhar, por quê? Porque esse olhar é aquele que intimida homem. Imagina essa mulher sentada num bar, com a perna cruzada, né? Tomando o seu dry martini e tal, e tu olha pra ela, olha ali que coisa, tu não vai nela. Esse olhar te assusta. O cara se borra todo e vai embora. Não vai nela, com certeza não vai. Agora isso também eu não sei o que ajuda para vocês, né? Então vamos voltar aqui para a matéria. Bom, ela vai inovar, vai ser inovadora na literatura brasileira. Por quê? Porque ela vai criar aquela palavrinha lá do início, introspecção, o intimismo, o íntimo, os valores, as agonias, as felicidades da alma. Nós vamos saber nas obras da Clarice Lispector, pelos seus personagens, a gente vai saber suas ações pela cabeça, pelo psicológico, pelo fluxo de consciência, pelas epifanias, que são aquelas revelações, aqueles acontecimentos, né, aquela hora que te dá um clique e depois volta para uma normalidade. Inclusive, boa parte da obra dela tem isso, uma vida tranquila, personagens bem simples no seu cotidiano, daqui a pouco, bum, acontece alguma coisa, uma epifania, acontece uma revelação e depois volta para a naturalidade. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, vai acontecer os monólogos interiores, ou seja, como eu disse, a gente vai saber todas as informações pela forma de pensar do personagem. E ela vai conversar com ela mesma. Ou, com boa vontade, a gente pode pensar assim, ela está conversando conosco, nós somos o interlocutor. Mas não tem ela narrando para nós a situação, ela, Clarice Lispector. Não, são as personagens. Então a gente fica sabendo tudo. Ai, que dor que eu tenho, meu marido que não chegou. Não é a Clarice nos dizendo, a gente fica sabendo isso pelo pensamento de uma personagem, ok? Outra coisa, no geral, o universo é feminino. No geral. Eu já vi gente falando aí que a literatura da Clarice é feminista. Não, não é. Em geral, as suas personagens principais são femininas, são fêmeas, realmente, tá? Mas nada de feminismo não, tá? Não gosto dessas coisas. Ah, e vai falar o quê? De solidão, de dor, de amargura, né? De arrependimento. Ou seja, as personagens da Clarissa vão atrás de uma identidade.
querem saber quem elas são. Por que elas estão nesse universo, né, vivendo essa experiência aqui? Vou vencer na vida? Por que eu sou infeliz? Por que nada dá certo na minha vida? É uma literatura meio... sabe? Mas maravilhosa, muito bem escrita. Então vai mostrar todos os conflitos humanos, que no geral são das personagens femininas. Certo, gurizada? Aqui, ó, algumas obras importantes da mulher, dessa mulher que tem um olhar, eu gosto desse olhar, né? Laços de Família, já lança a obra dela. Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH, aqui o personagem principal é um homem, então já quebra, né, contando a história de uma personagem feminina e tal, mas num primeiro momento é um homem, então ó, já quebra, né? Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela. São obras fantásticas aqui. A Hora da Estrela. A história em si é até bem simples, uma mulher sozinha que começa a namorar, ela é bem simples e tal, e ela é abandonada, né? Quem é essa mulher, essa Hora da Estrela? Quem é essa mulher? É a tal da Macabeia, né? E a Macabeia um dia, nesse momento de transe dela, tem uma epifania, né? Ela simplesmente, por que a minha vida tá assim? Ela vai numa cartomante, a cartomante diz, vai dar tudo certo, fica tranquila, tu é linda, né? Tu é saborosa, tu é uma coisa fora do comum e tal. E ela sai dessa cartomante feliz da vida e tal, quando ela atravessa a rua é atropelada. Né? Parece que são personagens que já estão com um destino traçado, né, cara? É impressionante. Agora deixa eu falar só um pouquinho aqui, ó, da Paixão Segundo GH. Quando esse personagem conta pra nós, fala da história dessa menina, personagem da obra, em algum momento ela tá em casa limpando, né, os guarda-roupas, o quarto e tal, ela abre uma porta e se dá de cara com uma barata. Né? E aí tu já viu, né? Né? Não, mas nem todas fazem isso, né? Mas enfim. E aí o que acontece? Ela para na frente da barata. E a barata olhou pra ela olhou pra mim, né? Seria uma coisa mais assim. E ela ficou olhando, cara, a barata olhando pra ela até que ela mata. Ela tem uma revelação. Ela começa a se perguntar, e essa vida? Será que eu sou isso? Né? Será que eu sou uma barata? E será que a barata também, né? Não, nada a ver com a história, né? Mas a barata, será que eu sou assim? Não, não é nada a ver. Mas enfim, essa coisa de tu parar, ter um momento de revelação. Tipo, tu fazer uma passagem, né? Tu fazer um filme da tua vida e ver o que tu acertou, o que tu errou, por que a vida tá assim. Tá? Então nisso ela é inovadora, com esse monólogo interior, com a sua literatura de introspecção, falando, mostrando o íntimo, o intimismo para nós na literatura. Certo, gurizada? Ó, foi um prazer inenarrável, já estava com saudade de vocês. Até a próxima aula então. Tchau!